Então, boa tarde todo mundo. Um ótimo ano novo com muita pressão, né? Essa lei 14.300 realmente está tornando todos os projetos urgentes. Então, a gente está fazendo essa live hoje no último dia antes do início da transição da lei 14.300, justamente por causa dessa data, né? Estamos juntos aqui. A doutora Marina Meia, que é diretora jurídica do INEL e também representante da Energy Global Solution, o Mauro, meu sócio na Solarize, e eu. E a gente vai falar como garantir direitos adquiridos e como se adequar à nova realidade. Um pouco sobre a empresa, Solarize Treinamentos Profissionais, né? Muitos já conhecem a gente há vários anos. Somos pioneiros, continuamos sendo pioneiros, né? Nós montamos o primeiro sistema fotovoltaico conectado à rede do Rio de Janeiro, que vai fazer 10 anos agora em 2023. E a gente atua sempre com independência, né? A gente tem muitos parceiros, porque sem parceria você não vai a lugar nenhum. Mas a gente nunca entra em saia justa de dizer esse é o melhor, esse é o pior. A gente sempre transmite conhecimento para vocês tomarem suas decisões. A gente também é muito conhecido pela atuação social dentro da Rede Favela Sustentável. Nós estamos juntos com muitos parceiros em comunidade, já fizemos várias instalações. Revolução lá atualmente é a mais conhecida dessas iniciativas. E ganhamos autorreconhecimento, passamos em muitos programas de TV, Cidade Soluções, Jornal da Band, Jornal da Globo, É de Casa, etc. E com isso viramos referência em capacitação, porque esse é o nosso foco, capacitar mão de obra profissional para o nosso mercado, e a gente entrega conhecimento para vocês, isso é o nosso objetivo. Nós estamos atualmente com esses 9 cursos, vai do presencial do instalador, temos vários cursos online ao vivo, foco para o curso de cálculo estrutural, porque, né, toda hora a gente vê lá no esse lado da depressão, mais um telhado que caiu porque alguém botou placas sem saber se o telhado ia aguentar. Então, um risco enorme, assim, financeiramente, risco de vida, não pode acontecer. Então, por favor, se capacitem. A gente tem um engenheiro civil e engenheiro eletricista que ensina isso. E todos os nossos cursos, né, são ensinados por pessoas que executam essas tarefas na prática, né? A doutora Marina Meia está aqui junto. Ela ensina como montar modelos de negócio conforme a legislação vigente, que agora é 14.300, e dessa forma você consegue explorar novos nichos de mercado, e a doutora Marina Meia faz isso há anos, então ela realmente sabe o que ela tem que passar para vocês. Bem, vou passar a palavra diretamente para Marina, para ela introduzir o tema em relação à legislação e garantia de direitos adquiridos. Vou passar aqui. Combinado, Hans. Deixa eu abrir aqui a apresentação, então. Pessoal, boa tarde, então, novamente. Um excelente 2023 para todo mundo. E a gente não vai conseguir depois, não sei se a gente vai ter tempo hábil para responder todas as perguntas, né, Hans? Mas eu já adianto que vocês podem enviar por e-mail ou no WhatsApp. A gente vai passar até o nosso Instagram hoje ao final, tanto do Solarize como o meu também. Eu tenho colocado muitas dicas no Instagram. Então, eu acho que é uma outra maneira de ajudar vocês e fazer esse up-to-date aí com as regras de transição e principalmente aí com a Lei 14.300, que apesar dela já estar em vigor desde 6 de janeiro de 2022, né? Muita gente às vezes confunde isso, a gente vai ter agora um novo pedaço entrando aí na transição, que é justamente as regras tarifárias, né? Então, a gente tem 2 momentos aí da lei. Ano passado, quando ela foi publicada, várias questões já valendo desde o ano passado, mas agora, principalmente, a gente escolheu esse dia de hoje, né, Hans, dia 6 de janeiro de 2023, justamente porque ele é o último dia que vocês têm aí como
um salvaguarda na mão, um direito adquirido para entrar com os projetos até hoje, porque já a partir do dia 7 de janeiro, amanhã, já começa, então, essa nova regra de tarifação aí para geração distribuída, e é justamente o que a gente trouxe para vocês aqui. Vou colocar aqui no módulo F5, Hans, para ficar... O meu não está indo aqui, só para andar mais rápido. E O Ctrl vídeo... L no PDF, Ctrl L. Qual? Ctrl L. Ah, tá, já apertei aqui, mas então daqui a pouco aparece. Vocês estão vendo ainda pequenininho, né? Ah, tá. Sim. Sim. Vou tentar passar assim até ele abrir aqui, que meu computador está tendo um delayzinho para a gente não perder o tempo, tá? Então, a gente vai começar aqui, eu trago para vocês até a empresa que eu estou atualmente como diretora jurídica, além do INEL, Instituto Nacional de Energia Limpa. Como o Hans comentou com vocês, acredito que muita gente já me conhece aqui, vi vários rostinhos aí conhecidos das aulas que a gente já faz aí juntamente com a Solarize, já vamos para o 5º ano, se não me engano, ou 4º ano, né, Hans e Mauro, junto com os modelos de negócio, e esse ano a gente vai trazer uma novidade para vocês, que vai ser justamente as atualizações das regras de transição, dos novos modelos de negócio e o que está por vir também aí com a penetração dos recursos energéticos distribuídos, Smart Energy e a geração distribuída dentro disso tudo, como que vai mudar esse cenário também, as oportunidades vão continuar existindo, então a gente também vai fazer uma atualização do curso nesse sentido para vocês esse ano. Não foi ainda, né? Acho que vocês estão vendo aqui pequenininho, mas daqui a pouco abre grande. Não vou ficar tentando aqui mais, não, só para não travar, para a gente não perder tempo, tá? Mas está visível esse pedaço aí para vocês? Hans, Mauro, pessoal? Marina, tenta o F11, por favor. Vê se vai. F11. Foi? Para mim aqui apareceu como mais ou menos. Também não resolveu, na verdade. Não. Porque eu acho que ele está em PDF, então ele está travando. Tá. Mas vamos lá, eu trouxe aqui para vocês hoje, então, a nota técnica da ANEEL, que saiu no finalzinho do ano, 29 de dezembro, e ela foi publicada através de uma resolução homologatória no comecinho desse ano, no dia 3 de janeiro, que é a resolução homologatória 3169, que traz as novas regras de tarifação para geração distribuída. E essas 3 regras, é super importante a gente entender como que vai acontecer esse movimento daqui para frente. Então, a primeira regrinha, pessoal, é justamente a geração distribuída com sistemas já existentes, né? Então, aonde que a gente tem esse direito adquirido aí preservado? Se a gente for lá na Lei 14.300, no artigo 26, a gente vai ter isso aí de maneira expressa, escrito para a gente como que funciona essa questão. Então, quem já tem os projetos conectados com a distribuidora, quem já tem os contratos assinados, o CUJ, o CCR, o parecer de acesso já assinado, e quem entrasse também com o protocolo da solicitação de acesso em até 12 meses, que era aquele chamado período de transição da lei, ou seja, até hoje, até 6 de janeiro de 2023, também se enquadraria nas regras atuais do atual sistema de compensação de energia. Ou seja, não vai ter nenhuma regra de tarifação, nenhum percentual da parcela FIO B, né, principalmente a parcela FIO B, que a gente vai trazer aqui nas outras 2 regrinhas para vocês. Então, a compensação fica da mesma maneira. Então, se eu injeto 1 kW na rede, eu vou compensar 1 kW. Então, sempre 1 para 1, tá? Então, o artigo 26, ele traz, inclusive, 2 questões sobre o direito adquirido, né? Se a gente for lá na Lei 14.300, logo no comecinho, no artigo, lá que a gente tem todas as definições da lei, no artigo 1º do parágrafo único, a gente tem também o direito adquirido para quem é aquelas centrais geradoras, as unidades consumidoras que entraram com a sua solicitação de acesso, né? A Lei 14.300 remete, então, a esse antigo nome aí do processo de conexão. Quem já faz as aulas comigo pela Solarize sabe que esses nomes dos processos de conexão mudaram com a Resolução 1000, tá? Que é uma resolução super importante, que a gente vai falar um pouquinho dela aqui hoje também. E lá, logo nesse parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 14.300, a gente também tem o direito adquirido para unidade consumidora até 5 megas, tá? Então, como a gente sabe Desce que a um pouquinho, fonte Marina. Tá lá embaixo. Como a gente sabe que a slide. fonte solar e eólica ela aumentou, só um minutinho. Aqui, vocês estão nesse aqui, né?
Ah, tá, Então, porque estou você falou da digitando. direito adquirido que está mais embaixo. Tá, não, é porque eu estou aqui ainda nesse primeiro aqui na GD com sistemas existentes, explicando do direito adquirido. Então, como a gente teve a diminuição da fonte solar e eólica para 3 megas, a gente também tem esse direito adquirido aqui no parágrafo único, que ele fala exatamente isso. A potência instalada de que trata o inciso 13 desse caput, desse artigo aqui primeiro, ela vai até 5 megas e ela é válida até 31 de dezembro de 2045. E esse mesmo direito adquirido também lá no artigo 26, que eu disse para vocês, ele remete, então, para as unidades consumidoras que já existiam na data de publicação dessa lei, né, quem tinha os contratos assinados, o parecer de acesso assinado, e quem efetuasse o protocolo da solicitação de acesso até a data de hoje. Então, nada muda. E aí vem a novidade, então, dessa resolução homologatória, que é justamente o item 2, a geração distribuída com sistemas novos e a geração distribuída com sistemas novos de maior porte, que são os sistemas acima de 500 kW. A geração distribuída com sistemas novos, a gente já cai na regra de transição do artigo 27 da Lei 14.300. Então, todas as conexões solicitadas a partir de amanhã, 7 de janeiro de 2023, e essa resolução homologatória da ANEEL traz essa regra aplicável até 2028, a gente vai ter uma aplicação diferenciável ali na parcela da demanda, do uso do fio, né, da tarifa do uso do sistema de distribuição, e vamos ter, então, uma percentual ali aplicável na tarifa de energia que vai mudar em nada, né? Vai permanecer como está apenas nesse caso. Então, a gente começa a ter aqui a mudança de transição gradual, do jeito que está no artigo 26, começando já em 15%, já a partir do dia 7 de janeiro, amanhã, até chegar... Marina, tem que abrir o teu microfone de novo. Sem querer, eu fechei, desculpe. Perfeito. Então, pessoal, a regra de transição, exatamente do artigo 27, o que ela fala? Ela fala que o faturamento das unidades de energia participantes do sistema de compensação de energia não abrangidos no artigo 26 dessa lei, que é justamente a geração distribuída com sistemas já existentes e o seu direito adquirido preservado, elas vão, então, começar essa regra de transição a partir de amanhã, 7 de janeiro de 2023, de maneira gradual. Então, a gente começa 15% em 2023, 30% em 2024, 45% em 2025, até 90% em 2028, e em 2029 a gente já teria ali a aplicação de 100% dessa tarifa do fio do transporte, a TUG fio B apenas. E a terceira regrinha que a resolução homologatória traz para a gente é a geração distribuída com sistemas de maior porte. Esses sistemas são os sistemas a partir de 500 kW em fonte não despachável, na modalidade autoconsumo remoto ou na modalidade geração compartilhada, em que o único titular detenha 25% ou mais da participação do excedente de energia elétrica. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma diferença na TUG, então a TUG vai ser conforme esses percentuais que eu trago aqui para vocês, e a TE também. Então, a TE a gente vai ter uma aplicação de 100% da TUG P&D, pesquisa e desenvolvimento, e 100% da tarifa de energia elétrica. Tá? Então, essa cobrança ela também está nesse artigo 27, no parágrafo 1º, a linha 1, 2 e 3, inciso 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, a gente começa a pagar 100% da TUG fio B para essa GD de maior porte dentro dessas características aqui, tá, pessoal? 40% do fio A, 100% da TUG, pesquisa, desenvolvimento e encargo da energia e 100% da tarifa social de energia elétrica. Então, esse novo sistema aqui, inclusive o Hans vai complementar depois com algumas questões técnicas que a gente trouxe para vocês e a fórmula que veio nessa resolução homologatória para a gente saber como que isso vai ser calculado agora pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí, o que a gente tem que ter também como um direito adquirido, tá, pessoal? E é muito importante a gente observar isso. Eu preciso ter o meu contrato assinado, né, lá na GD já existente, o artigo 26,
Aquelas unidades consumidoras que entraram com a solicitação de acesso até a data de hoje, 6 de janeiro de 2023, só que, contudo, eu tenho que observar uma outra regrinha que a Lei 14.300 traz para a gente também, que é super importante. Para eu ter esse direito adquirido aqui, eu preciso começar a injetar energia na rede da distribuidora em determinados prazos, tá? Então, esses prazos, eles também estão aqui no artigo 26, a partir do parágrafo 3º, tá? Então, a partir do parágrafo 3º, eu vou pular aqui para o slide abaixo, para a gente entender essas regrinhas aqui e volto nesse, tá? Eu preciso injetar a energia na rede em até 120 dias, tá? Se eu for micro geração, 12 meses para os mini geradores da fonte solar e 30 meses para mini geração de qualquer fonte, exceto a solar, que eu preciso injetar em 12 meses. E se eu não injetar a energia nesse prazo, eu posso ter alguma penalidade? Eu posso ter, por exemplo, o meu parecer de acesso cancelado? Sim. Aonde que eu não teria o meu parecer de acesso cancelado, por exemplo, ou alguma penalidade pela distribuidora? A única exceção que a Lei 14.300 traz para a gente é se tiver alguma contagem de prazo ali, ela ficaria suspensa se tiver algum erro atribuível de responsabilidade da distribuidora ou se tiver caso fortuito ou força maior, né? Está lá no parágrafo 4º do artigo 26. Então, por exemplo, vamos supor que a distribuidora não conseguiu concluir alguma obra de responsabilidade dela. O meu prazo fica suspenso durante esse período aqui que eu tenho a obrigação de injetar energia na rede? Sim. Tá? Mas como que a gente vai comunicar isso para a distribuidora? Mandar um e-mail, comprovar isso em alguma ata de reunião para vocês, né, unidades consumidoras acessantes, não serem penalizados. Se surgir algum caso fortuito, choveu muito, né, que teve um desastre na sua usina, ou até mesmo uma outra pandemia, força maior, né, vamos supor que, né, até prejudique alguma questão de obra civil da sua usina e você consiga comprovar isso, manda para a distribuidora também e fala lá qual que foi esse caso fortuito ou a força maior. Esses prazos aqui, pessoal, eles estão valendo desde 2022, tá? Então, eu tenho vários clientes que me consultaram agora no finalzinho do ano, não sei por qual razão, esqueceram de observar esse prazo aqui, ficaram meio assim desesperados. Doutora Marina, e agora? O que eu faço? Eu perdi o prazo de 120 dias. Tem alguma possibilidade da gente entrar em conversa com a distribuidora? Como eu sou da linha que a gente sempre tem como conversar com a distribuidora, eu acho que vale a pena, sim, uma conversa, até mesmo porque as distribuidoras também estavam se adaptando a todas essas regrinhas da Lei 14.300 e algumas dessas distribuidoras também começando ali a praticar essas regras, tá? Então, eu consegui, por exemplo, ano passado, um cliente meu, ele passou o prazo dos 120 dias, a gente conseguiu comprovar eventual atraso da distribuidora, conseguimos renegociar esse prazo aqui, tá? Então, ficar atento Marina, em relação a isso aqui também. Marina, o Anderson pediu para aumentar um pouco o tamanho do slide, tipo, entre o zoom lá em cima já ajuda. Calma aí, deixa eu dar um F11 de novo, né? Não foi. E aquele Só um minutinho. plus zoom, lá em cima está escrito 49%. Você pode, isso. Agora. Melhorou? Parece que melhorou. Melhorou bastante, Mariana. Ah, que bom, mas a gente vai disponibilizar depois também, tá, pessoal? Perdão aqui, meu computador não está abrindo o PDF naquela tela, já tentei de tudo aqui, fiquei com medo de travar aqui. Aqui em Belo Horizonte estava chovendo muito hoje, agora que deu uma trégua, acho que o Brasil inteiro. Então, esses prazos Alguém aqui, está eles sugerindo têm que clicar ser nos observados. à esquerda, do lado do slide 1. Cliquei em todos aqui, mas aí como abriram 3 telas ao mesmo tempo, estou com medo de travar. Uma hora vai abrir aqui no Zoom. Vamos lá, Tá? vamos lá. Vamos Ficou lá, só bom, para a gente assim, não já perder melhorou tempo. bastante. Vamos lá. A gente estava, então, nessa apresentação aqui, quando eu expliquei para vocês a questão da injeção da energia. E aí, o que a gente precisa também ter em mente dentro dessa regra nova de faturamento, que inclusive foi dita ali na nota técnica da ANEEL, ano passado, quando a gente teve a audiência pública da revisão da 14.300.
O faturamento dessas unidades consumidoras, elas começam a ter um faturamento já diferenciado, também está lá no artigo 26, parágrafo 1º, tá? Principalmente o faturamento das unidades do grupo A. Então, a gente também tem que observar essas novas regras de faturamento. A resolução homologatória que a gente vai disponibilizar para vocês, que é 3169, também fala um pouquinho sobre isso, mas o cerne da questão é justamente o seguinte: cada distribuidora vai publicar um percentual de redução que vai ser aplicado tanto na tarifa de uso do sistema de distribuição, como na tarifa de energia elétrica, e a gente vai aplicar a formulazinha que o Hans trouxe aqui para vocês, dentro dessas 3 premissas, dessas 3 regrinhas aqui, já estabelecidas na resolução homologatória. Então, a GD com sistemas existentes, que a gente já viu a questão dos direitos adquiridos, a GD com sistemas novos, então as conexões já a partir de amanhã, 7 de janeiro, e essa GD com sistemas novos de maior porte, que já começam aqui, principalmente a 500 kW, né, a partir de 500 kW em fonte não despachável, com essa característica aqui, em que o único titular detenha 25% ou mais da participação do excedente da energia elétrica, vão ter uma regra diferenciada de 100% do pagamento da tarifa do fio B, 40% do fio A, 100% da TUS de P&D e encargos de energia e 100% da TUS da tarifa social de energia elétrica. Então, essa aqui já é uma mudança mais significativa, né? Então, os projetos remotos e a geração compartilhada vão começar a ter esse impacto maior já a partir de amanhã, 7 de janeiro de 2023. E aí, a questão do faturamento dessas unidades consumidoras, essa regra de transição, pessoal, a gente também não pode esquecer de um detalhe, né? Como ela vai ser gradual, né, 15% já iniciando a partir de amanhã, a partir de 2023, 30% em 2024, até chegar em 100% em 2029, a gente tem uma outra regra que a Lei 14.300 também estabelece para a gente. Qual que seria essa outra regrinha aqui? A partir de 2029, então, passado o período de transição do artigo 26 e 27 da Lei 14.300, tá? Está lá no artigo 17 da lei, as unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica vão ficar sujeitas a outras regras tarifárias que vão ser estabelecidas pela ANEEL naquele momento, tá? Então, passado esse período aqui, vai acontecer uma nova composição ali de cálculos e a agência vai trazer essas novas regras tarifárias para a gente, tá? Então, a partir de 2029. E, por fim, a gente tem também aqui a GD acima de 500 kW, né? Então, vamos destrinchar isso aí, o que ela tem aí para dizer para a gente nessa terceira regrinha da resolução homologatória, perdão, da resolução homologatória da ANEEL. A gente não é qualquer GD, né? Então, a gente já sabe que é GD acima de 500K, só um minutinho. Engasguei aqui, perdão. É a GD acima de 500K, e que o único titular detenha 25% ou mais da participação do excedente de energia elétrica, e a gente vai considerar esse faturamento até 2028 da seguinte maneira, né? Novamente dizendo aqui para vocês, para a gente chegar nesse conceito que eu trouxe para vocês nesse slide aqui. Então, a gente vai ter 100% da parcela da TUS de fio B, 40% da parcela da TUS de fio A. Então, o que compõe aí a TUS de fio A, né? A transmissão da rede básica até as demais instalações compartilhadas do sistema de distribuição das distribuidoras, 100% da parcela da pesquisa e desenvolvimento e da tarifa de eficiência energética e 100% da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, tá? Isso já a partir de 2029. Então, não cai na regrinha de 2028. Por quê? Porque a gente também tem uma outra regra que está escrita lá no artigo 27, parágrafo 2º, que as unidades consumidoras que efetuarem o protocolo de acesso na distribuidora entre o 13º e o 18º mês, a regra de aplicação delas não é 2030 nem 2029. Ela começa a valer a partir de 2031. Então, como a gente tem um novo cálculo que vai ser feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica a partir do ano de 2029, ele traz também essa nova regra aqui a partir de 2031. Então, também temos que ficar atentos em relação a essa nova regrinha, tá, pessoal? E aí,
A gente teve também uma outra questão que eu trouxe aqui para vocês, que vai impactar aí todo esse processo de conexão com a distribuidora, inclusive os nomes vão mudar, né? Então, a antiga solicitação de acesso, a gente já tem um novo nome aí, que é o orçamento de conexão e o orçamento de conexão prévio. Isso vem lá na Resolução 1000, várias regras mudando na Resolução 1000, e 3 artigos novos que vão ser incorporados nessa proposta aí, que vão tratar das regras de faturamento, vão trazer algumas questões da antiga resolução 482 da ANEEL, que era a antiga resolução ali da geração distribuída antes da gente ter a Lei 14.300, e esses artigos aí vão trazer novas definições para a gente também. Então, a gente vai ter o artigo 655K, o artigo 655L e o artigo 655M, que vão, então, dizer para a gente se a resolução 482 vai ser realmente revogada e como que vai ser inserida essas novas regrinhas aí da geração distribuída para a gente suprir as lacunas da Lei 14.300, que era justamente o que a gente estava tentando fazer, tanto nesse processo aí de revisão, como nas outras contribuições agora que a gente, né, mandou todo mundo no final do ano. O INEL, que é o Instituto Nacional de Energia Elétrica, que eu represento como advogada e diretora jurídica, enviou a sua contribuição e provavelmente a gente vai ter algumas alterações aí, agora já no final de janeiro, na Resolução 1000. E eu costumo brincar, né, Hans e Mauro, que a Resolução 1000, para quem não leu ainda, né, principalmente quem faz o meu curso aí com vocês, ela é uma leitura obrigatória, porque ela é a Bíblia do setor elétrico, ela tem ali todas as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, conceitos importantes para vocês verem. Os contratos estão ali escritos, então quem não entende muito bem o CUG, o CCR, né, projetos acima do limite de 75 kW, projetos de mini geração vão assinar esses contratos com a distribuidora. Então, o que é o contrato do uso do sistema de distribuição, o que é baixa tensão, o que é grupo A, o que é acordo operativo, está tudo dentro da Resolução 1000, inclusive os novos prazos de vistoria, tá, pessoal? Então, muita gente me pergunta, mudou o prazo de vistoria quando eu tiver para ligar a minha usina? Mudou, tá tudo lá na Resolução 1000, tá? E aí eu deixo aqui para vocês também, eu não vou falar muito mais, para a gente ter um espaço aí para as perguntas, e o Hans vir falando com vocês dessa nova fórmula, a gente vai procurar responder todo mundo, né, Hans? Quem a gente não conseguir, a gente manda o e-mail, manda aqui o WhatsApp, né? A gente coloca nos nossos grupos lá da Solarize e vamos procurar responder todos vocês, tá? O que eu queria deixar de mensagem aqui para vocês? Não sei se está legível aqui no meu e-mail, mas o e-mail que eu mais acesso é esse aqui, ó, mfalcão@energyglobalsolution.com. Quem não tem o meu Instagram, quiser me seguir lá, que eu disse para vocês que eu dou várias dicas, né? O meu Instagram é Marina_MMFalcão. E aí o Falcão sem o tio, né? Falcão. E dizer para vocês o seguinte, muita gente está preocupado e um pouco apavorado de entrar com a solicitação de acesso até hoje e a distribuidora de energia vir com alguma reprova. Vamos supor que a distribuidora veio com alguma reprova sem motivo ou sem fundamento. A distribuidora pode fazer isso? Não, não pode, tá, pessoal? Está escrito na Lei 14.300 que se a distribuidora não fundamentar a sua reprova, ela tem 30 dias para sanar o seu processo. É a obrigação dela sanar o seu processo. Então, ela não pode simplesmente reprovar sem fundamentação, sem motivo, por uma livre discricionariedade dela. Ela tem que fundamentar e dizer aonde que foi o seu erro e te conceder o prazo de 30 dias para você consertar aquele processo, a não ser que seja alguma característica discrepante, né? Então, vou dar exemplo de algumas características discrepantes, né? A pessoa entrou com a solicitação de acesso, não entrou com a coordenada geográfica, o local da usina, a documentação da empresa, algum erro que trave o seu processo de caminhar, aí vai ser cancelado. Mas se tiver qualquer cancelamento abusivo, a distribuidora não pode fazer isso, né? Quem estiver tendo problema, quiser me copiar no e-mail também, a gente pode fazer essa interface aí de tentar solucionar esses problemas com as distribuidoras, né? A gente sempre procura conversar primeiro com a distribuidora e, se for o caso, depois remeter para o órgão regulador, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Eu fico por aqui, então, vou passar a palavra para o Hans, fico à disposição de vocês, muito obrigada, que o Hans vai explicar agora a regrinha da fórmula, né, Hans? Isso aí.
Marcelo, depois a gente vai responder perguntas, depois da minha apresentação. Você já colocou uma, Rita. O Inel, ele criou vários grupos de WhatsApp abertos, né? Aqui na Solarize a gente cria grupos sempre dos participantes do curso, mas o Inel criou vários grupos por estados e também para o Brasil inteiro. Então, se você mandar um WhatsApp, a gente vai te ajudar a entrar nesses grupos ali. Vamos lá. Estamos com 160 pessoas agora. Muito interesse. Tema urgente. Então, como que vai ser o futuro faturamento das contas, né? Todo mundo está perguntando agora, né? Como que eu posso prever o retorno de investimento do meu cliente? Como que eu vou fazer isso? Porque isso depende do faturamento da minha concessionária. E sobre isso que vou falar agora. Primeiro, só para entender, né? A Lei 14.300, ela traz as linhas gerais do faturamento. A ANEEL, ela trabalha no nível sublegal, no nível de regulamentação. Então, ela tem a tarefa de traduzir a Lei 14.300 para regras, fórmulas mais claras, mais completas, porque na lei você não consegue explicar tudo tintim por tintim. O que a ANEEL já fez? Ela publicou uma nota técnica 237, agora dia 22 de dezembro, que virou regulamentação homologatória, que está no próximo slide, o número, que trouxe primeiras informações, e essas informações vou detalhar logo em seguida. A maioria das outras regras, como a Marina já falou, vai ser incorporada na regulamentação normatória ANEEL 1000 de 2021, tem um pouquinho mais que um ano que essa regulamentação está valendo. Então, a ANEEL, ela criou, né, ela propõe um artigo 655 que embarca todas essas regras da Lei 14.300. A ANEEL fez uma proposta para essa regulamentação, abriu consultas públicas, número 50 e 51, cujos prazos de contribuição se encerraram em dezembro. Agora, dia 19 de dezembro, a consulta pública 51 encerrou, né, o prazo de contribuições, e o INEL mandou contribuições, a ABSolar, a ABGD, a gente da Solarize, nós mandamos contribuições, todo mundo que tem interesse no setor mandou contribuições. Então, a ANEEL agora, ela está estudando as contribuições, ela precisa responder uma por uma, precisa decidir se ela aceita a sugestão, como que ela modifica a sua proposta, e tem que fazer disso uma regulamentação, e isso, obviamente, leva tempo. E de 19 de dezembro até agora, né, a gente teve feriado, a gente teve fim do ano, recesso. Então, a gente não sabe quando que a ANEEL realmente vai publicar essa resolução, que deveria estar pública desde 6 de julho do ano passado, né? Só para lembrar disso, a ANEEL está no mínimo 6 meses atrasados. Então, a gente está num dilema aqui, então vamos falar sobre o que a gente sabe, sobre o que a ANEEL propôs, ainda com essa incerteza que ela realmente vai colocar em vigor daqui a pouco. Algumas regras já estão claras, então esse exemplo que eu citei aqui, a duplicidade da cobrança de custo de disponibilidade, está na lei, não tem dúvidas acerca disso, então você não pode mais perder créditos, não pode mais perder excedente por causa do custo de disponibilidade. Isso está muito claro, não tem discussão, está valendo desde o início do ano passado. Vamos lá. O que a ANEEL publicou na nota 237? Ela introduziu uma plataforma de tarifas, um site onde você pode consultar essas tarifas. E eu vou abrir esse site logo para vocês. São as tarifas que vão ser aplicadas para injetada, e o objetivo dessa plataforma é simplificar o cálculo para que as concessionárias consigam calcular isso e para que os consumidores consigam verificar suas contas.
A conta que o cálculo, né, que essa plataforma responde é esse cálculo que está aqui no meio, no meio do slide. A proposta da regulamentação 1000, ela traz esse cálculo um tanto complexo aqui, como que vai ser o faturamento do uso da injeção. Vai ser a injeção ao longo do mês, menos consumo ao longo do mês, dividido por números de dias do ciclo, vezes 24 horas, vezes dividido por um fator de capacidade, vezes 2G. Então, como essa fórmula não é tão simples assim, a ANEEL resolveu transformar esse cálculo de uma forma que tudo que está aqui atrás, ela vira um único fator que está dentro da plataforma. Então, esse que está em vermelho aqui, TUS, microgeração, você consegue ler na plataforma. A resolução homologatória 3169, ela, na prática, publica a mesma coisa. Ela foi publicada em 29 de dezembro e ela trouxe os valores que estão nessa plataforma em formato de tabela. Só isso, nada de diferente. Então, vamos entrar nessa plataforma. Não, antes de entrar na plataforma, ainda tem que entender um pouco a nomenclatura da ANEEL e o princípio como é que ela trabalha. Os tipos de transição na nomenclatura da ANEEL são os mesmos que a Marina já citou, né? E vou colocar isso novamente aqui no slide. Para cada tipo de transição tem tarifas. Essas tarifas precisam ser aplicadas em fórmulas e as fórmulas durante a transição são diferentes do que as fórmulas depois da transição. Então, isso também tem que estar claro. Então, esse tipo de transição, GD1, a Marina já listou isso, são sistemas existentes, protocolo até hoje. GD2 são sistemas novos, de pequeno e médio porte. GD3 são sistemas novos de maior porte, acima de 500 kW, mais aquelas outras regras que estão aqui. A definição na lei está aqui nesses parágrafos. O TUS aplicável eu coloquei aqui na tabela. Tudo isso está no nosso site também. E o TE aplicável está aqui na terceira coluna. Esses valores estão dentro da plataforma, sempre referente ao tipo de transição. Agora eu vou entrar na plataforma mesmo. Deixa eu pegar, eu já abri isso aqui. Deixa eu aumentar. Então, aqui o link não é muito legível. Ele está como link lá na apresentação e está no link também no nosso site. Então, se você entrar com 14.300.solarize.com.br, vai abrir um blog onde tem o link para essa plataforma. Aqui, nesta plataforma de cálculo, aqui no meio, você encontra o mesmo link para chegar nessa plataforma aqui. Então, isso para facilitar a sua vida. O que essa plataforma faz? Ela traz tarifas. Primeiro, ela permite você escolher a distribuidora. Vou pegar qualquer uma, que eu não sei qual que é importante aqui. Para essa distribuidora, você pode excluir, você pode selecionar diversos subgrupos, igual você faz, né, todo dia quando você faz uma compra na internet. Pode escolher uma modalidade, pode até escolher uma subclasse. Vou deixar as duas subclasses aqui. Aqui o resultado está aqui embaixo. Então, a concessionária, a resolução homologatória dessa concessionária é de 27 de julho do ano passado. Subgrupo, que a gente escolheu, modalidade convencional, a gente escolheu aqui também. Classe residencial, subclasse, aqui tem duas, baixa renda.
e posto tarifário. Aqui não tem posto tarifário no grupo B, né? Agora eu vou abrir de novo. Um pouco difícil manobrar aqui, navegar aqui nessa tela, a tabela é muito larga. O que ela traz de informações aqui à direita? Primeiro, ela traz os valores de TUS e TE para cada subgrupo que aparece mais à esquerda, né? A gente tinha aqui baixa renda a primeira, residencial é a segunda. Então, aqui seria residencial, o TUS são R$ 389,10, TE R$ 206,82. E aqui a divisão desses valores em TUS FIO A, TUS FIO B, as diferentes partes do TUS. E agora vem o resultado que realmente tem a ver com o nosso cálculo, o redutor. Então, o TUS desse grupo serão R$ 389 por megawatt-hora. Aqui tem um redutor. Quer dizer que esse grupo ele não paga esse TUS, ele paga o restante, que dá quase 7%. Vou abrir aqui deixa eu ver aqui. A calculadora. Ups. Calendário não. Calculadora. Então, em vez de pagar 389,10, esse consumidor ele vai pagar 1 menos 0,9324. Então, ele vai pagar 0,067 reais por megawatt-hora. Aqui. Se ele pertence ao GD2, GD2 é o tipo de transição para instalações novas de pequeno e médio porte. Então, isso é importante entender. Aqui tem um redutor que é aplicado sobre a tarifa. O redutor sobre a tarifa de energia é 100%, né? Nesse grupo GD2 não tem pagamento de TE. E aqui tem os mesmos redutores para o grupo GD3, para TUS, para TE. E aqui à direita, agora preciso navegar novamente com o zoom. Isso fica mais fácil quando você trabalha sozinho, mas fica mais difícil quando você apresenta isso, que é trazer um tamanho razoável. Aí, gente, agora sumiu de novo aqui. Não consigo aumentar aqui, senão some aqui as colunas à direita. Então, o TUS resultante aparece aqui à direita. Tanto para GD2 quanto para GD3. Aqui em cima, a ANEEL publicou os cálculos, as fórmulas, como ela chegou ao redutor. E as fórmulas são exatamente aquelas que estão dentro da lei. Então, o que você vê aqui, por exemplo, os 15% de TUS que são aplicados este ano, 2023, no calendário 2023. Então, ano que vem, você entrando na plataforma, provavelmente vai aparecer aqui 30%, e esse valor, aqui o valor do redutor vai ser menor. Aqui embaixo tem essa fórmula que a Marina já citou, que o cálculo para o grupo para tipo 3, que são usinas de grande porte. Então, aqui esse redutor já faz o cálculo final, essa é a grande vantagem dessa plataforma. A validade desse cálculo é limitado ao ano calendário, porque 15% é conforme 2023, e ao processo tarifário da respectiva concessionária, que a palavra sumiu. Então, nessa concessionária vai ter um processo tarifário novamente deixa eu voltar aqui,
em julho. Então, a partir de julho, o resultado aqui na tabela vai mudar novamente, porque ela vai ter uma revisão tarifária. Espero que deu para entender. É muito complexo, gente. Deveria ser mais simples. Então, eu coloquei tudo isso aqui em slide. Aqui um exemplo, novamente um slide. Então, o TUST, que o consumidor deveria pagar, que ele paga para o consumo, o redutor, que é aplicado sobre a energia injetada, e o resultante é qual a tarifa que ele vai pagar. Nesse caso aqui, seriam R$12 aqui com esses números, R$12 por megawatt-hora. E um slide que eu já falei sobre a vigência desses valores que aparecem aqui. Eles são vigentes até meados do ano neste concessionário por causa do processo de revisão tarifária. Então, essa tarifa que é informada na plataforma, ela é multiplicada com a energia compensada. Energia compensada seria a energia injetada e recuperada, mais crédito compensado, mais energia recebida de outras usinas em compensação remota. A tributação ocorre no mês e na unidade da compensação. Então, quem paga não é a usina que gera essa energia, mas o consumidor que compensa essa energia. Isso já está na Lei 14.200. A tarifa depende de qual tipo de usina vem a energia. Então, se a energia vem de GD3, aí a tarifa aplicada é da GD3. Se ela vem de GD2, a tarifa aplicada é da GD2. É complexo, é complexo. O que não está muito claro agora, pela proposta da ANEEL, na compensação local, então, se eu gero na minha casa e compenso localmente, toda a energia injetada vai ser tributada ou não. Ali tem regras dentro da proposta da ANEEL que são contraditórias. Então, não sei para onde que isso vai correr. O que vai ser aplicado depois ainda são outros descontos, tarifa social, irrigação rural, etc. Então, esse valor aqui não é final, ainda vai ter descontos dependendo do consumidor e da classificação dele. E ainda vai ser aplicação de impostos. PIS, COFINS, ICMS, a gente está no dilema da Lei Complementar 194, que ainda não foi colocada em realidade por muitos estados. Então, aqui a gente também está num dilema de não saber exatamente o que está valendo. Então, Verdade. isso... Deixa eu fazer uma consideração nesse pedaço, Hans. Isso é super importante, tá, pessoal, que o Hans falou. A Lei Complementar 194, ela terminou agora no final do ano, 31 de dezembro de 2022, para os combustíveis, tá? Para a energia, ela continua valendo, mas cada estado tem que fazer o seu decreto estadual e limitar a alíquota do ICMS em até 18%, que é o que a Lei Complementar fala, tá? Então, como a Lei Complementar é uma lei, hierarquicamente falando, acima, né, como se fosse uma lei federal das leis estaduais, o Estado tem a obrigação de regulamentar via decreto. E, infelizmente, a gente soube que alguns estados, mesmo com o decreto regulamentado, estão cobrando o percentual de alíquota acima dos 18%. Tá? Então, quem tiver tendo algum prejuízo, algum estado estiver fazendo isso, vale entrar com uma ação judicial, tá, pessoal? E aí cita a Secretaria de Estado de Fazenda, não é contra a distribuidora, porque o ICMS é de competência estadual, tá? Aqui em Minas a gente tem um decreto específico para isso e os outros estados eu tenho que consultar e mandar para vocês. Mas fica a dica aí. Desculpa, Hans, a intervenção aí, mas Obrigado. É porque é importante. Obrigado, Marina. É bem importante. Então, a proposta da ANEEL, ela não fala somente sobre o tempo da transição, ela fala também sobre o tempo após a transição. Isso vale para quem dê entrada
depois do dia 8 de julho, agora, e para todo mundo, né, a partir de 2028, 2029, 2031. E aí a ANEEL, ela faz duas propostas diferentes. Uma é para sistemas com potência menos do que 30 kW, microgeração, ou então acima de 30 kW sem medição da demanda. A ANEEL, ela tem ali um objetivo de introduzir a medição de demanda a partir desse valor. Eu não sei se ela vai manter isso. A gente na AB Solar, pelo menos a gente se colocou conta, porque aí de repente você cria um grupo B, meio grupo A. Eu acho que é um pouco exagerado isso, mas vamos deixar isso. Então, é mais uma dúvida, né? Mais um avanço da ANEEL que ela embutiu aqui dentro, que na verdade não tem a ver com geração distribuída. O que ela diz? Sistemas dessa classificação devem pagar TUST somente sobre o excedente de energia injetada em relação ao consumo. Isso é muito vantajoso. Então, aquela energia que você gera na sua casa e consome na sua própria casa, durante o mês, não vai ser tributado. Só vai ser tributado o que gera crédito no final do mês. Isso está em contradição com as regras que a ANEEL colocou para o tempo durante a transição. Então, por isso que a minha dúvida ali em relação a isso. E ela publicou uma fórmula para transformar a energia injetada em potência, aplicar a TUST-G, que não vou citar aqui, porque a gente tem que esperar também a aplicação, a publicação dessa regulamentação. Para outros sistemas, para sistemas maiores, então mini geração, ou então se tiver a medição de demanda acima de 30 kW, a regra vai ser a contratação da demanda de injeção pela TUST geração e não vai ter cobrança da energia injetada. Essa TUST-G, ela é publicada nessa tabela aqui da ANEEL. Então, pode acessar ali, pode baixar uma planilha gigantesca e fuçar ali, procurar ali TUST-G para cada tarifa de cada concessionária. Mais umas observações. A Lei 14.300 ela é muito clara que dizer que a cobrança do excedente, a cobrança desse tributo sobre o excedente deve ser feito no mês em que o excedente é compensado. A ANEEL, aqui nessa consulta pública 051, ela colocou a tributação nesses casos aqui para o mês da geração. Isso é inconsistente com o que eu mostrei no slide anterior e inconsistente com a Lei 14.300. Então, a gente tem várias questões ali nessa matéria complexa que não foram bem resolvidas pela ANEEL quando ela colocou isso para a consulta pública. Eu não sei como que vai ser isso depois na resolução que ela vai publicar de verdade. Então, a gente realmente está num dilema aqui de não saber exatamente como que as regras, as tarifas vão ser aplicadas a partir de amanhã, né? A partir de já. Bem, eu espero que consegui explicar algumas coisas, consegui explicar também o dilema que a gente se encontra hoje, que a gente sabe algumas coisas, mas a gente não sabe o suficiente para calcular o retorno de investimento a partir de amanhã. Nós da Solarize, né, junto também com a Marina, né, a gente se sente em responsabilidade frente a vocês, né, a gente capacitou muitos de vocês e a gente quer que vocês saibam como calcular o rendimento futuro dos projetos. Por isso que a gente corre atrás, a gente destrincha todas as leis e regulamentações e neste momento agora, a gente na verdade tem que esperar o que a ANEEL vai publicar. E assim que ela publicar, a gente tem que analisar essa publicação, essa regulamentação, tem que analisar ela, sentar junto, debater, provavelmente questionar e entender como que ela vai ser aplicada na prática.
A gente vai elaborar planilhas, métodos provisórios para você calcular na planilha, ou então quem usa os PVSol dentro do software, e a gente vai passar essas regras também para a Valentim, que é a fornecedora do software PVSol, para ela aplicar isso dentro do software, para você poder trabalhar tranquilamente e fazer os cálculos lá dentro. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. A gente também combinou aqui com a Marina, né, assim que a regulamentação vai sair, a gente vai planejar novas ações. Pode ser uma live, pode ser um aulão para atualizar vocês as novas regras, pode ser um novo curso, isso depende um pouco do que a gente vai receber realmente pela ANEEL. E por isso que também não adianta colocar um prazo agora, uma data, porque a gente não sabe quanto tempo a ANEEL vai levar para publicar as novas regras. Isso dificulta o nosso trabalho, mas a gente fica bem atento com isso. Então, vamos entrar aqui na discussão. Só adiantando, né, a gravação vai ser publicada no canal da YouTube, então você pode rever isso, porque entrar ali na plataforma realmente é complicado. Naquele link que eu mostrei para vocês, tem 14.300.solaris.com.br, tem um vídeo que mostra também como entrar naquela plataforma. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, onde a gente publica muitas informações também. Então, acompanhe a gente. E vamos entrar na conversa agora. Vamos ver aqui o que tem de perguntas. O que nós temos aqui? Uma pergunta bem no início. Que eu perdi agora. Aqui, ó. Luan perguntou, poderia explicar novamente sobre o 13º e 18º mês de acesso com o 2031. Então, o seguinte, Luan, se você dá entrada a partir de amanhã, até dia 6 de julho, esse consumidor, ele vai pagar aquela escadinha de duche, 15, 30, 49%, e assim por diante, até 2028. 2029, ele vai ter uma tarifação nova, que a gente não conhece ainda, que vai ser elaborado por um grupo de trabalho, que vai fazer aquele encontro de contas, né, que tenta balancear quanto que geração distribuída traz de benefício para o país, para o sistema elétrico, e quanto que ele custa para o sistema elétrico. Esse grupo de trabalho já deveria estar constituído há vários meses, não foi constituído ainda. Então, isso a gente não vai saber o que vai valer a partir de 2029 e 2031. E a diferença, se você dá entrada agora até final de junho, início de julho, a tarifa muda em 2031. Se você dá entrada depois de julho, a tarifa muda em 2029. Então, nos próximos anos, muda nada. É a mesma coisa. Somente lá para frente que a mudança para o novo pagamento vai mudar de 2029 para 2031. Marcelo perguntou, Marina, em caso de um cliente que já tem a demanda, o custo e o CCR continuam os mesmos? O CUS e o CCR, Marcelo, eles vão ser calculados no momento da revisão da resolução homologatória daquela distribuidora, e como a gente tem a incidência já da nova TUS-G na Lei 14.300, naquele momento daquela revisão daquela resolução homologatória, né, da nova tarifa daquela distribuidora, aí você consegue passar a aplicar a TUS-G, e aí você vai ter que pedir uma revisão do seu contrato, tá?
Então, quem assinou contratos anteriores que a TUJ utilizada era a TUJ consumo, aí você vai pedir para a distribuidora fazer uma revisão naquele momento específico certo, e ela vai ter que fazer um novo cálculo ali dessa TUJ geração que veio na Lei 14.300. A gente não sabe como é que vai fazer isso ainda, né? Algumas distribuidoras que já tiveram a resolução homologatória já feita, eu já tenho pedido para os meus clientes, mas você tem que esperar esse momento aí da resolução homologatória daquela distribuidora. Perfeito. Sim, a instalação continua com esses dois contratos. Acho que é a mesma pergunta aqui, né, do Marcelo. Se você assinou o cujo CCR, você continua tendo aqueles contratos válidos, e aí você vai fazer um aditivo para mudar aquele novo cálculo ali daquela tarifa própria para geração, tá? Que é a TUJ-G. Não sei se ninguém perguntou sobre isso aqui, Hans, mas é uma pergunta que todo mundo me faz, e eu acho que é importante a gente, inclusive, ler esse artigo aqui, porque esse artigo ele causa, inclusive, o possível cancelamento do parecer de acesso, tá? Então, a gente tem uma previsão aqui da Lei 14.300 que fala que eu posso mudar a titularidade do meu processo de conexão, desde que eu observe um determinado período, um prazo. Então, depois da minha usina conectada. Se eu fizer a mudança de titularidade antes da minha usina conectada, qual que é o risco que eu posso ter, e está escrito isso lá na Lei 14.300? Ter o meu parecer de acesso cancelado, tá? Então, o artigo 5º da Lei 14.300 fala exatamente isso, que fica vedada a transferência do titular ou do controle societário do titular da micro, mini geração distribuída até a solicitação de vistoria do ponto de conexão para a distribuidora. No entanto, fica assegurado, nesse caso, a destinação dos créditos de energia para aquelas unidades consumidoras beneficiárias, mas também a partir do primeiro ciclo de faturamento subsequente ao do pedido. Então, tem um momento certo para a gente também fazer esse pedido de mudança de titularidade, tá? Muita gente me pergunta isso, né? Está transformando ali nos modelos de negócio, que até um pouco a gente fala da nossa aula, né? E às vezes quer mudar a titularidade da usina. Importante observar esse momento específico aí escrito na lei. Perfeito. Tem o Alexandre que diz como fica a cobrança do custo de disponibilidade quando o consumidor não atingir os limites 30, 50, 100. O fio B será cobrado juntamente com o custo de disponibilidade nesse caso. Então, o custo de disponibilidade pela nova lei só é cobrado quando o consumo medido ao longo do mês fica abaixo do custo de disponibilidade. E aí, se o consumo fica abaixo do custo de disponibilidade, não houve compensação de energia. Em consequência, não tem cobrança do fio B neste mês, porque para ter cobrança tem que ter compensação, e compensação só ocorre quando o consumo é mais alto. Exatamente, Hans. O consumidor ele só não vai pagar pelo custo de disponibilidade desde que ele consuma pelo menos o valor mínimo, né? Está lá na lei também. Importante isso. O Jean estava com a mão levantada aqui, mas já abaixou. Alguém me perguntou aqui, como sumiu, das regras da GD2 e da GD3. Quem que foi? Quer que volta nesse pedaço? Sumiu aqui a pergunta. Quer abrir o microfone e perguntar quem fez essa pergunta? Pode, Hans? Vamos passar pelas outras daqui a pouco. Eu já estou vendo, mas deixa eu ter uma pergunta logo antes. Alex, a cobrança da TUJ-B será sobre toda a energia injetada ou sobre os créditos? Então, Alex, isso não está muito claro. Aí a proposta é contraditória. A proposta, na verdade, é muito clara para as duas opções. Uma diz que até a lei diz isso, toda a energia compensada deve pagar a TUJ-B, mas a ANEEL entendeu e aplicou no cálculo após a transição que a energia injetada durante o mês não deveria pagar a TUJ-FIO-B.
somente os créditos, somente o que foi recebido de outras unidades. Então, isso é realmente uma divergência, uma incoerência na proposta da ANEEL, e não sei como que ela vai resolver isso. Pedro, agora vem o GD3. Na GD3, se a usina for para atender a geração compartilhada e se nenhuma das U6 ultrapassar os 25%, posso entender que as regras ficam como o GD2? Marina, acho que sim, né? GD3 realmente é restrito para usinas de grande porte, onde tem praticamente um ou dois recebendo, um, dois ou três recebendo a energia. Então, se você Sim, faz um exatamente. modelo de negócio de incluir mais unidades beneficiadas, você vai ter a vantagem de cair para o GD2. E eu acho que isso deve ser a tendência também, de juntar vários interessados, fazer algum grupo de consumidores que dividem entre si as usinas para escapar as regras do GD3. Concorda, Exatamente Marina? isso, concordo. A GD3 é bem específica para aquele caso da GD com maior porte, acima de 500 kW, e aquele caso bem específico, ainda que detenha 25% ou mais do excedente da energia, né? Lá no artigo 27, que eu trouxe para vocês aqui, deixa eu abrir a apresentação. Artigo 27, parágrafo 1º, tá? Exatamente naquele parágrafo 1º e 2º que fala aí dessa GD de maior porte. O Hans, eu achei uma nota aqui que eu tinha feito para trazer para o pessoal, deixa eu falar antes que eu esqueça, tá? Isso muita gente me pergunta, eu acho que é importante compartilhar para vocês. A gente estava no momento, né, no final do ano, que todo mundo estava tentando ali prorrogar a entrada em vigor do dia de hoje, né, 6 de janeiro de 2023, para que a gente tivesse mais um fôlego aí de 6 meses nessa entrada em vigor das regras tarifárias da geração distribuída. Então, surgiu no final do ano passado o PL 2703, várias associações assinaram, né? Conseguiram passar pela Câmara essa, né, tramitação desse projeto de lei, chegou no Senado, ele não teve como ser dada continuidade, né, por questões de política mesmo, de aprovação dos senadores e até mesmo o tempo hábil, né? A gente estava no finalzinho do ano, as duas casas, né, a Câmara do Congresso e o Senado, iam entrar em recesso de festas de final do ano, no dia 23 de dezembro, que eles entraram, voltando no dia 1º de fevereiro. E aí, com isso, muita gente me pergunta, doutora Marina, a gente consegue ainda voltar a lutar por esse direito aí, uma vez que a ANEEL também soltou a regulamentação de maneira tardia, como o Hans colocou, como muita gente colocou, e realmente teve esse atraso aí da agência? E aí, a resposta que eu tenho para vocês é o seguinte, eu, particularmente, né, a gente teve um movimento pelo Instituto Nacional de Energia Limpa de trabalhar numa linha de conversa, né, como a gente também já tinha essa visão do cenário político, né, disputas de novos presidentes, tanto que a gente teve um novo partido, um novo presidente sendo eleito, aquela confusão toda de final do ano, a gente trabalhou numa linha de conversa com o Ministério de Minas e Energia e com a Agência Nacional de Energia Elétrica para a gente tentar prorrogar esse prazo aí com uma outra estratégia, né? Que não fosse via um projeto de lei, por exemplo, para a gente não ter ali essa demora mesmo, tanto que acabou acontecendo isso na prática. E aí, como o prazo também ficou muito curto, né? Hoje já entra em vigor, aliás, perdão, amanhã, né? 7 de janeiro de 2023, a gente tem a data limite hoje, a gente também ficou sem dar continuidade para essas conversas, porque esses órgãos também tiveram recessos de final do ano. Mas nem tudo está perdido. Pelo menos, né, eu falo em nome do Instituto Nacional de Energia Limpa, que o nosso presidente, que é o Weber Galassi, está, né, continua com as conversas, tanto com o Ministério de Minas e Energia, quanto com a ANEEL, para a gente tentar retomar isso aí. Então, se tiver alguma novidade, a gente vai trazer aqui em primeira mão para vocês, junto com o pessoal da Solaris, tá? Isso é importante a gente destacar também. E outras questões que a gente tem discutido com a agência, além de fazer essas escritas aí, essas sugestões de propostas na Resolução 1000, a gente tem discutido 4 regrinhas importantes que eu anotei para vocês aqui, para a gente fazer uns ajustes no PRODIST, tá? E é uma boa notícia para vocês. Então, uma das propostas que a gente fez foi a inclusão da possibilidade de desistência do orçamento de conexão
antes do fim do prazo de validade, isso está lá no artigo 83, parágrafo 7º da Resolução 1000, quem quiser anotar. A gente também sugeriu a inclusão da possibilidade de conexão da geração distribuída em número de fases inferior ao da carga, está no item 11 do módulo 3 do PRODIST, e a gente fez também um pedido de detalhamento das normas para os ensaios de inversores, aceitação de conversores eletrônicos de potência. Isso está lá no item 12.1 a 12.5 do módulo 3 do PRODIST. Dentre essas sugestões aí, a que eu considero mais importante é a inclusão dessa possibilidade de desistência do orçamento de conexão antes do fim do prazo de validade, que está lá no artigo 83, parágrafo 7º da Resolução 1000. E isso também tem uma importância enorme na prática, porque o que aconteceu? Muita gente assinou os contratos, né, o CUG, o contrato de uso do sistema de distribuição, e o CCR com a distribuidora, por algum motivo, tiveram algum prejuízo financeiro na empresa, né? Vários motivos que tiveram no passado, até mesmo de pandemia, e não levaram ali aquele contrato para frente, não tiveram fôlego ou financeiro ou outra condição especial ali, e não querem continuar com esse contrato. Então, também resgatar esse direito aí da pessoa rescindir esse contrato sem pagar os valores altíssimos que a gente sabe lá, que é da MUSD, né? Do montante do uso do sistema de distribuição, uma vez que a usina sequer foi ligada. Então, são assuntos que estão acontecendo na prática aí, que a gente não sabe ainda como vai resolver, tá, pessoal? Mas eu estou contando aqui para vocês que já são conversas que, pelo menos, a gente já tenta, né, estabelecer ali com o órgão regulador para trazer uma solução para esses casos práticos que se tornaram grandes, né? São vários pedidos, mais ou menos nessa linha aí, e eu trago isso para vocês também. Perfeito. Quanto tempo a gente ainda tem, Hans, de perguntas? Só para... Bom, por mim, 5h30 a gente encerra, né? Terem mais 15 minutos, se você tem esse tempo. Tem, acho que 10 minutinhos acho que a gente consegue. A gente deixa aqui os e-mails, se a gente não quiser, não conseguir, né? Não é nem quiser, viu, gente? Perdão. Pode seguir aí na sua sequência de perguntas, Hans. Tá. O Ricardo pergunta quais são os motivos de perda de direito de isenção até 2045. Isso é muito importante. Esse direito adquirido, ele é vinculado, em primeiro lugar, à unidade de consumo, ao local da instalação e junto com o proprietário. Então, o proprietário, ele pode vender, ele pode transferir essa unidade para uma outra pessoa, por exemplo, se for vender a casa, se for alugar a casa, a empresa, então ele pode transferir esses direitos. Ele não pode levar os direitos para um outro lugar, então nada adianta você desmontar e remontar em outro lugar, não vai ter os mesmos direitos. E também perde o direito se ele encerrar o contrato. Então, se você sair da sua casa e não quiser mais pagar a conta de luz e não tiver um novo morador, e encerrar o contrato com esse concessionário, então o novo morador não vai ter os mesmos direitos. Então, vale muito continuar acumulando créditos, manter esse contrato até o máximo possível. Ele perde também o direito se fizer alguma besteira, digamos assim, algum gato, alguma manipulação na conexão à rede da concessionária ilegal, aí a concessionária tem todo o direito de dizer, não, bom, você está burlando minhas regras, você também perde o direito. Exatamente, Hans. Acabou que eu pulei isso na minha apresentação, estava até vendo aqui no slide lá na hora de tentar aumentar para vocês, tá, pessoal? Perdão. Isso está no artigo 26, parágrafo 2º da Lei 14.300 que o Hans falou. Você perde esse direito adquirido se você fazer o encerramento da relação contratual, se tiver uma comprovação da ocorrência de irregularidade no sistema de medição atribuível ao consumidor, esse gato, algum erro aí que o Hans citou. E também tem um outro caso, Hans, na parcela de aumento da potência instalada, né, da micro ou da mini geração, se a pessoa fizer, né, a unidade consumidora fizer o protocolo da solicitação desse aumento após o prazo dos 12 meses, após o prazo da transição que vence hoje. Né? Então, se alguém fez esse pedido de aumento da parcela de potência até hoje, não perde esse direito adquirido. Mas se fizer a partir de amanhã, 7 de janeiro de 2023, já perde, tá, pessoal? Muita atenção em relação a isso.
Também um tema muito controverso, esse aumento. A proposta da ANEEL, a ANEEL diz que se você quiser aumentar o sistema, você tem que conectar esse aumento por um outro relógio com a concessionária. Obviamente, isso é inviável. Imagina, você tem 4 kW no seu telhado, quiser colocar mais 2 kW, você tem que criar uma nova unidade de consumo, um novo relógio, nova conexão, distribuir as suas cargas internas diferentemente para separar 4 de 2 kW. Então, aí a ANEEL somente pensou em usina de grande porte, não pensou em consumidor padrão que tem a maior parte das usinas. Então, isso foi criticado. Vamos ver como é que a ANEEL vai resolver essa questão. Isso não realmente é proposta fora do normal. Verdade. Eu vou ler uma pergunta aqui, Cláudio. Falar com ele. Manda ele atalhar. Fala. Alguém abriu, sem querer, o microfone ali. Bruno Monteiro. Eu vou ler uma pergunta aqui que é importante, eu recebo muito ela também dos meus clientes, de alunos. Os consumidores do grupo A, que já pagam a demanda contratada, eles serão afetados pelas novas regras? Nesse caso, de maneira da transição, sim, né? Conforme a gente explicou lá, GD2, GD3, mas no caso positivo de ser cobrada a atual TUS de consumo, cai naquela regra da TUS de G também. Então, no momento da revisão tarifária daquela distribuidora, quando entrar essa nova regra tarifária ali, né, que é homologada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, aí você já pode pedir uma revisão de maneira positiva para ele pagar a TUS de geração e não a TUS de consumo, que ela é mais cara hoje, né, do que a TUS de geração, que veio na Lei 14.300. Então, tem esses dois lados aí também dessa resposta. Você quer complementar alguma coisa, Hans, nesse sentido? Não, perfeito. Tem uma pergunta do Silas sobre a mudança vedada, a divisão de central geradores em unidades menores. E essa é muito importante. Isso aí veio na contribuição que o NEL fez lá da nota técnica. Isso está no artigo 9º, parágrafo... Onde que estava aqui? Aqui, ó, parágrafo 2º, tá, da lei, que é vedada a divisão da central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para micro e mini geração distribuída. Continua mais ou menos um entendimento que já era, entre aspas, aí, uma jurisprudência consolidada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Quem tiver, né, a tentativa de burlar o pagamento desses valores aí, né, custo de disponibilidade para usinas até 75 kW, até a microgeração, tentando fazer várias usinas de 75 no mesmo terreno, para não pagar o valor da demanda contratada, e a distribuidora verificar isso, ela pode negar o procedimento ali, o prosseguimento daquele processo de conexão, e envia esse relatório para a ANEEL também. A Agência Nacional de Energia Elétrica também tem ficado atenta. Assim também como tem vários casos diferentes aí com esse exemplo. Por exemplo, os estados que têm aquele benefício da isenção do ICMS, que hoje é Minas, Rio, São Paulo, tá, pessoal? São Paulo recentemente editou uma lei copiando também a legislação de Minas, aquele benefício até 5 megas para geração local, autoconsumo remoto e geração compartilhada. Então, se eu pegar um estado que não seja Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo, hoje que são esses 4, lá na Bahia, por exemplo, que segue a resolução do CONFAS, para eu ter o benefício, se eu montar várias usinas de 1 mega num determinado terreno e a distribuidora levantar um alerta achando que aquilo é uma tentativa de burlar essa potência, e esse pagamento desse benefício também, que eu já vi um caso prático disso, justamente na Coelba, ela pode negar e pedir para você fazer um novo layout ali do seu projeto, tá? Então, tanto em relação à potência, como em relação, né, na prática, isso não está escrito na Lei 14.300, mas essa relação aí que eu trouxe para vocês, que é novidade, algumas distribuidoras já têm trazido essa fundamentação também, tá? Então, ficar atento em relação a isso. Certo. Paulo perguntou, a produção da geração distribuída foi para outra unidade de consumo. Então, as regras adquiridas são em relação à unidade onde está a usina. Então, a usina que você instalou, ela pode ter esses direitos adquiridos. A cobrança... então, se
a unidade geradora está com esse direito de isenção até 2045, ela pode enviar energia para onde quiser, que não vai ter tributação. A partir de agora, essas unidades vão ser submetidas à tributação, mas a tributação ocorre na unidade que recebe. Então, isso é um pouco complexo. O que está por trás disso, na verdade, é a ideia, né? Enquanto você injeta energia, isso representa um benefício para a concessionária. Ela recebe energia sem pagar nada, mas na hora de compensar essa energia, realmente deve ser cobrado esse uso do fio da concessionária. Por isso que a tributação ela ocorre no momento da compensação e não no momento da geração, da injeção da energia. Tem aqui uma pergunta do Gilberto em relação a esses 120 dias. Gilberto, é simplesmente assim, o orçamento prévio, né, já esqueci o termo anterior, ele tem validade de 120 dias. Se você não instalar, se você não solicitar a vistoria dentro de 120 dias, essa permissão, essa conexão da geração à rede da concessionária, ela caduca e você tem que entrar novamente com o processo, com as regras que valem nesta data que você dá novamente entrada no processo. Então, simplesmente assim, o seu processo não tem validade indeterminada, ele tem validade de 120 dias e após isso o processo some lá nos arquivos da concessionária, você simplesmente vai lá de novo e as regras são as novas regras. Deixa eu fazer uma complementação nessa resposta sua, Hans, que isso aí também eu recebo muito dos meus clientes e alunos. A validade do processo de conexão, a gente fala isso no nosso curso da Solaris também, vou dar só uma dica aqui para vocês, né? Então, não deixem de ficar atentos aí, o Mauro, o Hans e eu, né, através do Mauro e do Hans, vamos informar para vocês esse aulão, mas no processo de conexão, o prazo do parecer de acesso, que é aquele documento formal que a gente obtém da distribuidora, ele dura 120 dias, tá? E a distribuidora, ela emite esse prazo para você, considerando que, inclusive, dentro desses 120 dias, você já vai fazer a solicitação da vistoria da sua usina. E aí, o que acontece se você, por exemplo, não solicitar a vistoria nesses 120 dias? Por isso que é importantíssimo esse prazo. A distribuidora pode ir lá e pode até cancelar o seu parecer de acesso e passar para um próximo da fila. E, inclusive, veio isso na Lei 14.300, e esse prazo é utilizado justamente para garantir essa ordem aí, esse critério por ambas as partes, né? Para você ficar atento em relação ao seu processo de conexão e para que a distribuidora não fique com aquele ponto de conexão ali, sentado ali para frente, né? Alguém sentado ali naquele ponto sem assinar. Então, se você não assinou nos 121 dias, né? Que eu costumo brincar, um dia depois dos 120 dias, aí ela pode cancelar o seu parecer de acesso e passar para o próximo da fila, para que aquele ponto de conexão não fique esgotado também. Perfeito. Anderson perguntou se aumentar a quantidade de módulos, então quilowatt-pico, mas não do inversor. Em geral, né, a potência de geração se refere à potência do inversor, a menor potência dos dois. Então, se a ANEEL não resolver colocar uma outra coisa dentro da resolução, você vai poder aumentar a potência dos módulos, mantendo a mesma potência do inversor e garantir os direitos. Mas isso pode dar briga depois também. Vamos ver se a ANEEL segue isso. É o único raciocínio razoável que a gente tem neste momento. O Francisco perguntou o direito adquirido a partir de agora até junho. Como eu já falei, né? A única coisa que muda é que depois de julho, o ano da tarifa final vai ser 2029, e não mais 2031. Até 2029 vai ser tudo igual para quem dá entrada agora ou depois de julho. Leandro, dei entrada no meu projeto no prazo. Como saber se a concessionária me registrou nas antigas regras? Através do protocolo, né, Hans, da solicitação de acesso, ela te envia ali um comprovante que você deu a entrada, ou você vai ter o seu parecer de acesso assinado, que é justamente
até um link com a resposta que a gente fez anterior. Por isso que é importante o seu processo de conexão estar devidamente protocolado, documentado, e eu faço até mais, eu peço para os meus clientes fazerem o protocolo e ainda enviar um e-mail para aquela área ali técnica da geração distribuída da distribuidora XYZ para documentar, para não ter erro, né? Então, é esse documento formal aí que te dá esse direito e te dá inclusive esse comprovante ali que você fez tudo direitinho. Tá, pessoal? Alguém perguntou aqui uma questão super importante também, que teve, né, acontecendo muito agora no final do ano e no comecinho desse ano também, Hans, que é a questão da distribuidora reprovar o seu processo de conexão, já logo na entrada, né, da solicitação de acesso, com os novos nomes ali da resolução 1000, orçamento prévio, orçamento de conexão, e aí a gente também tem uma previsão expressa no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 14.300, e além dessa previsão expressa, né, como eu pelo INEL, como diretora jurídica, o INEL ano passado, pessoal, o Instituto Nacional de Energia Limpa, quem não é associado, vou fazer propaganda aqui, tá, Hans e Mauro? Se associem, porque a gente criou um grupo de trabalho com todas as distribuidoras relacionadas a problemas de conexão e geração distribuída. A gente fez um relatório de todas as distribuidoras, as que tinham mais problemas, apresentamos isso, entregamos isso na mão do antigo diretor-geral da ANEEL, no atual diretor-geral, que é o doutor Sandoval, para a equipe técnica dele lá da regulamentação, então o Carlos Alberto Matar, quem conhece, eu entreguei nas mãos dele, tirei foto, depois eu mando para o Hans colocar isso lá no site, que é importante, e isso foi validado com a equipe do Matar da SRD. Então, a distribuidora, primeiro, não pode cometer nenhum abuso e reprovar o seu processo sem fundamentação. Além disso, está previsto aqui de maneira expressa nesse parágrafo que eu disse para vocês, o 4º, tá? Na hipótese de qualquer vício formal sanável ou falta de documentos, tá? Até mesmo se faltar documentos, ou nos estudos de responsabilidade do acessante, que são necessários para a elaboração dos projetos que compõem o parecer de acesso, a distribuidora acessada notificará o acessante sobre todas essas pendências verificadas, e essas pendências elas devem ser sanadas em até 30 dias. Então, o que está acontecendo na prática? Muita distribuidora está revogando de maneira errada e descumprindo esse parágrafo 4º aqui do artigo 2º da lei. Elas não podem reprovar, mesmo se você tiver pendência nos documentos, ela tem que te conceder esse prazo de 30 dias para você complementar a sua documentação para o seu processo, que ela chama aqui processo do parecer de acesso, que é justamente esse processo de conexão e geração distribuída. Agora, em janeiro, eu já fiz várias reclamações via ofício para a ANEEL de algumas distribuidoras que não estavam observando esse parágrafo. Imediatamente a gente oficiou a distribuidora e elas tiveram que cumprir esse ofício da ANEEL, tá? Isso junto com a equipe da ANEEL, que a gente coordena esses trabalhos aí. Como isso foi até hoje, né? Até amanhã, vamos ver se alguém tiver algum problema, pode continuar contando comigo também. Acredito que vão acontecer mais abusos, né? Ou alguma questão que eles estão interpretando de maneira errada a lei. Então, pode mandar para mim ou para o pessoal da Solaris, que a gente procura ajudar. Certo. Tem essa pergunta aqui, até que horas, né? Até 23 horas e 59 minutos você pode protocolar. A ANEEL, na consulta pública, ela colocou até data de amanhã, mas como uns falam 7 de janeiro, outros falam 6 de janeiro, amanhã não está garantido. E a consulta pública da ANEEL foi apenas consulta, não foi definição. Ela pode voltar atrás, não foi apenas dia 6 de janeiro. Então, não conte com amanhã, porque não tem nada garantido. Tem uma pergunta aqui. Transferência de titularidade mantém os direitos adquiridos e não depende se for de CPF para CNPJ. Tanto faz. Se você não encerra o contrato, se você transfere a titularidade da sua unidade de consumo, você mantém os direitos adquiridos para quem for o novo titular. Isso é bem importante. Sim, exatamente. Hans, vamos deixar o nosso e-mail aqui, porque eu tenho um compromisso agora. Sim, já deu. Mas a gente pode, né, continuar respondendo o seu e-mail. Vou escrever o meu também, tá, pessoal? Quem tiver qualquer dúvida pode me encaminhar. Eu já apresentei aqui, vou mandar os dois, tá? Vou colocar aqui no chat. Muito bom, gente. Então, agradeço muito a atenção de vocês. Desejo muito sucesso aqui com os projetos em andamento, com os futuros projetos.
E importante também, né, as novas regras, né, todo mundo tem medo de taxação, não sei o quê, mas isso não vai acabar com o setor, não. Muita gente vai poder... a gente queria calcular isso, né? Hoje a gente não consegue calcular porque a ANEEL atrasou tudo. Infelizmente, a gente está nesse momento agora, a gente não consegue calcular o futuro, mas em breve a gente vai conseguir calcular e eu estou bastante tranquilo que para muitos negócios vai continuar valendo a pena muito, muito, muito. Tem alguns nichos que vão se fechar, tem outros nichos que estão se abrindo, porque TUG vai ser menor do que TUG, a Marina já falou isso, e a gente vai levar isso para o curso, a gente vai levar isso para vocês também em lives, em publicações. Então, a gente vai continuar trabalhando e beneficiando esse país com energia solar, energia limpa, beneficiando a população com energia mais barata. Então, vamos lá, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até Obrigada, breve. Hans. Obrigada, Mauro. Grande abraço. Estamos à disposição. Mandei meus e-mails lá também no chat. Obrigada, gente.